Bem, boa noite a todos. Conforme a nossa programação, nós daremos continuidade ao nosso terceiro dia de semana acadêmica. Agora quem vai falar, aliás, quarto dia. Agora quem vai falar é o professor Leonardo Regazzini, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Amazonas e pós-doutor pela Universidade de São Paulo. Ele tratará a respeito da reforma tributária no Brasil. Posso começar, Isabela? Obrigado, então, Pode sim. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar participando dessa semana de economia com vocês, especialmente para tratar de reforma tributária. Acho que é um tema que ficou muito quente aí ao longo dos últimos meses, né? Tem atraído bastante atenção, mas nós economistas em geral, é um tema que está intimamente ligado à ciência econômica, à economia política, mas nós economistas em geral, não só vocês, eu também, né? A gente apanha muito para conseguir entender os detalhes que envolvem o sistema tributário e, eventualmente, um processo de reforma do nosso sistema tributário, porque é um tema que está intimamente ligado ao direito, né? E o economista brasileiro ele entende muito pouco de direito. Direito é muito difícil, até o idioma próprio o pessoal do direito tem, né? Eu apanho muito para conseguir entender uma série de legislações que envolvem o sistema tributário nacional. Trabalho com isso, já me acostumei um pouco, mas se é um desafio para mim, imagino que para vocês também seja. Bom, então, só para começar, eu pretendo fazer uma apresentação aí de algo em torno de 40 minutos, e depois dessa apresentação a gente guarda um espaço aí para as perguntas, para as discussões, comentários. Eu acho que talvez seja a parte mais valiosa da nossa conversa. E eu vou dividir essa apresentação aqui em algumas partes. Primeiro, eu vou fazer em 5 minutinhos rápido um apanhado geral de como a teoria econômica enxerga o sistema tributário. Depois eu vou falar um pouquinho do sistema tributário brasileiro, o que a gente tem e o que a gente quer fazer. E aí a gente vai falar um pouco do desafio que é transformar o sistema tributário. Pode ser, pessoal? Então, o meu objetivo é que em 30, 40 minutos eu possa parar de falar para ouvir um pouco do que vocês têm a acrescentar ou eventualmente dúvidas que surjam. Bom, então, vamos lá. Começar pelo começo. Por que existe o sistema tributário? Acho que todos não, né? Hoje em dia não todos, mas a maior parte de nós concorda que precisamos de um Estado para desempenhar algumas funções, né? Dependendo da orientação ideológica ou filosófica, a gente consegue enxergar mais ou menos atribuições no Estado, mas a maioria dos economistas, a grande maioria dos economistas, entende que o Estado é necessário para cumprir uma série de funções. Dentre essas funções, dentro da teoria econômica, a principal delas é corrigir as falhas de mercado. E para que o Estado consiga desempenhar suas funções, é claro que ele precisa de recursos. E existem diferentes formas do Estado obter recursos. Ele pode obter recursos emprestando dinheiro, mas em algum momento ele vai ter que pagar por isso, né? Ele pode obter recursos imprimindo dinheiro, especialmente se a gente tem uma moeda de curso forçado. Mas o modo clássico de se obter de recursos é através de um sistema tributário, através da cobrança de impostos. Então, o sistema tributário ele tem como função primeira abastecer o Estado de recursos para que o Estado possa cumprir as suas obrigações. A gente foi percebendo ao longo das décadas que o sistema tributário, a forma como ele está desenhado, pode contribuir ou pode atrapalhar no processo de desempenho das suas funções pelo Estado. Então, ao longo da evolução da teoria da economia do setor público, foram sendo desenhadas algumas características de um sistema tributário que a gente possa considerar um sistema tributário ideal. Eu vou destacar quatro características de um sistema tributário ideal. Em primeiro lugar, a eficiência. É preciso que ele comprometa, no mínimo possível, o funcionamento da atividade econômica. Cobrar impostos é sempre algo como jogar areia nas engrenagens do sistema econômico. Então, qualquer tipo de cobrança de impostos vai gerar alguma ineficiência. É fundamental que essas ineficiências sejam as menores possíveis. Segundo lugar, neutralidade. Vocês se lembram que a grande contribuição de Adam Smith para a economia política não foi inventar, né, o mercado livre, o sistema de preços, mas foi sinalizar para os demais filósofos que o sistema de preços e o mercado livre era um bom mecanismo de alocação dos recursos em uma determinada economia.
E era porque o sistema de preços garantia que seria ofertado aquilo que as pessoas, em geral, demandam, né? O sistema de preços serviria como um sinalizador para que o mercado produzisse aquilo que as pessoas necessitam. Então, o sistema de preços desempenha um papel fundamental no sistema econômico. Portanto, é fundamental também que o sistema tributário não altere significativamente o sistema de preços. A gente chama isso de neutralidade. Quer dizer, a ideia é que o sistema tributário não altere os preços relativos, porque quando ele altera os preços relativos, ele altera a estrutura de incentivos que está posta e compromete um bom desempenho da economia. Então, a neutralidade é a segunda característica de um sistema tributário ideal. Primeiro, eficiência. Segundo, neutralidade. E aí, associado até a questão da neutralidade, a gente tem a questão da cumulatividade. Posso conversar com um pouco mais de calma com vocês sobre a questão da cumulatividade, mas eu acho que vocês já ouviram falar disso na graduação, né? Basicamente, o problema da cumulatividade é que se você cobra o mesmo imposto sobre a madeira e sobre a mesa, né, você está incentivando a fábrica de mesa a comprar a fábrica de madeira ou vice-versa, produzir aquilo que a gente chama de integração vertical nas cadeias produtivas. Só que o negócio dela não é produzir madeira, o negócio dela é produzir mesa. Então ela está migrando para uma atividade que ela é menos eficiente. Ou seja, a atividade de produção de madeira vai ser realizada por uma empresa que não é a mais eficiente naquilo. Vai ser realizada por uma empresa que é menos eficiente por causa de incentivos tributários. Então eu não vou me alongar mais muito sobre isso, mas ficou claro que o problema da cumulatividade é que ele tira a eficiência da economia, porque ele desloca determinadas empresas para determinadas atividades nas quais elas não são as mais eficientes. Então, eficiência e neutralidade. Terceira característica importante é a equidade. Se uma das funções do Estado é reduzir as desigualdades, de nada adianta ele fazer isso com recursos que ele toma da sociedade de uma maneira regressiva, ou seja, onerando mais intensamente os mais pobres. Esse é um problema bastante presente em muitos sistemas tributários do mundo todo, destacadamente no Brasil. O sistema tributário ele é chamado de progressivo quando a carga tributária incide mais intensamente sobre quem é mais rico. E ele é chamado de regressivo quando a carga tributária incide mais intensamente sobre quem é mais pobre. O objetivo aqui é dar mais progressividade. A equidade está associada aqui ao conceito da progressividade. Então, como eu não estou usando aqui material de apoio, gosto de conversar diretamente com vocês, vou usando meus dedos aqui. Sistema tributário ideal tem que ter, então, eficiência, equidade, neutralidade e, por último, mas não menos importante, simplicidade. Porque o sistema tributário, se ele for neutro, eficiente, progressivo, mas ele for complexo demais, a gente tem um problema muito sério. A gente tem um problema muito sério, porque o recolhimento, qualquer um que já tem uma empresa ou uma família que tem uma empresa, mesmo que seja uma pequena empresa, sabe que tem dois custos de pagar imposto. O primeiro é o custo da guia em si, né? O custo que está lá na guia de recolhimento do imposto. Mas além desse custo, tem outro custo muito importante, que é saber quanto que você tem que pagar de cada imposto em cada momento. Então, dependendo da empresa, você vai precisar ir do escritório de contabilidade. Se a empresa for um pouco maior, além do bom escritório de contabilidade, você vai precisar também do escritório de advocacia, porque não importa o que você fizer, em algum momento você vai acabar sendo autuado por um fiscal de rendas, e você vai precisar recorrer primeiro no CARF, né, no Conselho Administrativo, e depois, eventualmente, na Justiça. Porque quanto mais complicado o sistema tributário, mais trabalho dá para você descobrir quanto você tem que recolher, e mesmo para o governo saber exatamente quanto você tem que recolher, né? Então, muitas vezes, as disputas tributárias vão parar na Justiça. Isso faz com que a gente tenha dois custos da tributação. O custo direto, que é aquilo que você paga, e o custo indireto, que é todo o custo associado ao recolhimento de impostos. Se o sistema tributário for muito complexo, esse custo indireto sobe muito. Isso prejudica ainda mais o funcionamento das atividades econômicas. Então, é preciso que o sistema tributário seja eficiente, neutro, progressivo e simples. E atingir o sistema tributário com essas características na verdade, é impossível, porque algumas delas são até mesmo contraditórias entre si. Para a gente conseguir alcançar alguns objetivos de progressividade ou mesmo alguns objetivos de não cumulatividade, o sistema vai ficar um pouco mais complicado. A ideia do imposto sobre valor adicionado traz consigo a cobrança, né? A geração de créditos e débitos tributários, ela elimina a cumulatividade, mas dá um pouquinho de complexidade para o sistema, especialmente quando a gente tem uma série de isenções, uma série de regras especiais, como é o caso do Brasil. Beleza?
Então, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio, em primeiro lugar, é entender o nosso sistema tributário, entender o sistema tributário brasileiro. Segundo lugar, definir o modelo-alvo, definir qual que é o modelo de sistema tributário que a gente acha adequado para um país como o Brasil. E, em terceiro lugar, promover mudanças nessa direção. Claro que essas mudanças elas têm que ser promovidas de maneira gradual, não dá para você transformar todo o sistema tributário de uma hora para outra. A previsibilidade é importante, é fundamental para não prejudicar as atividades econômicas, mas a gente tem que ir promovendo mudanças na direção que a gente quer caminhar. É claro também que essas mudanças devem levar em consideração os desafios políticos associados a ela. Acho que todo mundo tem claro aqui que a melhor mudança é a mudança possível. A melhor reforma é a reforma possível, a reforma que passa, certo? Não adianta a gente pensar, formular uma reforma mirabolante, perfeita, que não tem a mínima chance de ser aprovada no Congresso. Então, acho que o começo do nosso desafio aqui passa por entender quais são os principais problemas do sistema tributário brasileiro hoje. Acho que se eu falar de sistema tributário, todo mundo vai pensar, o sistema tributário brasileiro é horroroso. Por que ele é horroroso? O que ele tem de horroroso? Então, nada é consenso entre economistas. Os economistas não concordam sobre absolutamente nada. Mas a maior parte dos economistas concorda sobre alguns dos principais problemas do nosso sistema tributário. Então, eu vou citar 3 principais problemas em ordem de consensuabilidade, uma palavra que não existe, que a gente está inventando aqui agora. Acho que, em primeiro lugar, a maior parte dos economistas concorda que o sistema tributário brasileiro tem como principal problema a sua ineficiência e a sua complexidade. O nosso sistema tributário, assim, como eu disse, todo o sistema tributário, toda a cobrança de impostos sobre a atividade econômica, ela atrapalha a engrenagem da economia. Só que ela pode atrapalhar pouco ou ela pode atrapalhar muito. Isso não está necessariamente, isso, claro, está associado ao nível da tributação, mas não só ao nível, mas também à forma como a gente cobra esses tributos. Então, acho que é quase consensual que o sistema tributário brasileiro é muito ineficiente, ele atrapalha muito a atividade econômica, compromete muito o funcionamento da economia e ele é muito complexo. Os agentes econômicos têm dificuldade de identificar quanto eles pagam e o custo indireto associado à tributação é muito grande, especialmente para as pequenas empresas. Não que para as grandes não seja, mas proporcionalmente acaba fazendo muita diferença na atividade de uma pequena e média empresa. Então, primeiro consenso, a ineficiência e a complexidade são um problema do sistema tributário brasileiro. Segundo consenso, a regressividade. O sistema tributário brasileiro é um sistema bastante regressivo. Como falei no começo, o que é um sistema regressivo? É um sistema que onera mais intensamente as pessoas mais pobres dentro da nossa economia. E o terceiro problema, esse é um pouco menos consensual, acho que a maior parte dos economistas concorda, mas um grupo muito significativo e muito bem qualificado discorda, é o nível da carga tributária. A carga tributária brasileira tem um nível bastante elevado quando a gente compara o Brasil com os demais países em desenvolvimento. É claro que tem sempre um outro argumento, que eu também acho bastante interessante, que é que a carga tributária do Brasil não é tão elevada quando a gente compara com os países ricos. Então, essa questão de com quem a gente deve comparar o Brasil é uma questão que está sempre presente em diversos debates de economia política. Muita gente fala, não, a gente tem que comparar o Brasil com os países em desenvolvimento, porque o Brasil é um país de desenvolvimento, a gente tem que comparar o Brasil com os países que são parecidos com a gente. Aí outros vão falar, não, a gente tem que comparar o Brasil com os países ricos, porque a gente quer ser como eles, então a gente tem que se inspirar neles. Mas é claro que esse debate é um debate dificílimo, porque para que a gente se torne rico, a gente tem que se inspirar não naquilo que os ricos fazem hoje, certo? Mas naquilo que tornaram os países mais ricos. Quer dizer, eu quero ser rico como o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg tem uma Lamborghini. Provavelmente, se eu comprar uma Lamborghini, não vou ficar rico igual ele, né? Talvez ele tenha uma Lamborghini justamente porque ele é rico. Tem muitos economistas que alegam isso, que os países ricos eles têm uma carga tributária maior porque eles podem se dar ao luxo de jogar mais areia no seu sistema econômico, justamente porque eles já são mais ricos e isso não vai comprometer tanto o nível de produção e renda desses países, que já é bastante elevado, certo? Inclusive, quando a gente compara países ricos com países em desenvolvimento, a gente vê que os países ricos, em geral, crescem menos mesmo. Já é natural que eles cresçam menos em função dos retornos decrescentes de capital que vocês, economistas, estão cansados de conhecer. Então, resumindo, 3 problemas no sistema tributário brasileiro. Primeiro, a ineficiência e a complexidade,
que a gente deixa juntos. Em segundo lugar, a regressividade. E em terceiro lugar, o nível da carga tributária. Como esse debate sobre o nível da carga tributária ele é menos consensual e ele envolve mais do que mexer no sistema tributário, mexer na estrutura de gastos do governo, porque não adianta nada a gente alterar o sistema tributário reduzindo a carga se o nível dos gastos for o mesmo. A gente só está, na verdade, endividando mais, né, o país, a gente está aumentando a dívida pública, a gente está deixando um problema para o futuro. Então, o problema do nível da carga tributária é um problema que, na verdade, está associado ao nível do gasto público. Enquanto não mexer no gasto público, não tem como mexer no nível da carga tributária. E essa discussão sobre o nível é uma discussão relativamente simples. A partir do momento que a gente decide reduzir a carga tributária, esse é o menor dos problemas que a gente tem, certo? Então, eu queria focar um pouco nos outros dois, na questão da ineficiência e complexidade do nosso sistema tributário e na questão da regressividade. Acho que seria bacana a gente conversar um pouquinho sobre como a gente chegou nesse nosso quadro atual. O nosso quadro atual, do ponto de vista do sistema tributário, está intimamente relacionado a escolhas que a gente foi fazendo ao longo das décadas, associados ao projeto de país que a gente quis construir, especialmente no período da redemocratização, a incorporação de direitos sociais e a descentralização da despesa pública na Constituição de 88. Ela acabou levando a mudanças que forçaram a União a criar uma série de contribuições para financiar os seus gastos. Isso tudo moldou a forma como o sistema tributário está estruturado hoje, mas a gente não tem tempo para tratar de tudo isso em detalhes, então acho que a gente vai ter que focar um pouco mais nos problemas e em como resolvê-los. Quais são as propostas que a gente tem para endereçar esses problemas, deixando de fora, claro, o problema do nível e focando na ineficiência e complexidade e na regressividade. Acho que qual que é o grande desafio, portanto, quando a gente fala de eficiência e de regressividade? O principal desafio é, basicamente, como que a gente pode compatibilizar a eficiência do sistema tributário com a progressividade do sistema tributário. E quando a gente fala em progressividade do sistema tributário, é bacana que essa discussão não esteja limitada à questão tributária, mas também à questão do gasto público. Por quê? Porque se a gente tem um sistema tributário que onera o mais pobre, mas se a gente tem um gasto público focalizado no mais pobre, o Estado não vai estar atuando de uma maneira regressiva. Né? Pode não ser muito progressiva, mas no mínimo vai ser equitativa, certo? Então, é fundamental que a gente observe a questão da progressividade, sempre olhando para a arrecadação, para a tributação, mas também para o gasto público. Porque a regressividade ela é medida pelo balanço entre as duas coisas. Não dá para a gente falar assim, está sendo muito regressivo porque está cobrando imposto de pobre. Calma, mas se a gente gastar o dinheiro com eles, né, com políticas de transferência de renda ou com um programa de saúde pública focalizado nos mais pobres, bom, aí a gente elimina o problema da regressividade. É claro que, como não é assim hoje, a regressividade do nosso sistema tributário traz uma regressividade para o conjunto da obra, certo? Mas, enfim, o grande desafio é como compatibilizar a eficiência do sistema tributário com a progressividade. E essa é uma questão, pessoal, que ela não deve se ater apenas à tributação sobre o consumo, que é o que está muito em pauta na discussão pública, no debate público brasileiro hoje. A tributação sobre o consumo é aquela tributação que incide sobre a produção ou a venda de bens e serviços. A gente chama essa tributação de tributação indireta, porque, em geral, quando a gente tributa a produção de bens e serviços, as empresas repassam uma parcela expressiva dessa tributação para os preços dos seus produtos. E os seus clientes vão repassando para o preço dos seus produtos até que esses preços vão chegar aos consumidores. Então, no final das contas, a gente chama essa tributação de indireta, porque é o consumidor que está indiretamente pagando essa tributação no ato de consumir. Por isso que a gente chama de tributação indireta sobre o consumo. Basicamente, a discussão pública no Brasil tem sido pautada, nos últimos meses, pela discussão em torno da tributação indireta. Tanto em função da tramitação da PEC 45 e da PEC 110 no Congresso Nacional, a primeira na Câmara e a segunda no Senado, como pela apresentação da primeira etapa da reforma tributária pelo governo federal, a CBS, né, que unifica dois tributos também indiretos federais. Então, hoje a discussão, o debate público está muito focado na tributação sobre o consumo. Mas
vai ser preciso discutir em algum momento a tributação da renda, a tributação da folha de pagamento, a tributação do patrimônio, a questão da tributação ambiental também, em algum momento vai precisar ser discutida. A gente não vai conseguir endereçar esses dois grandes desafios que a gente tem em termos de sistema tributário, apenas tratando da tributação indireta. Sobre a PEC 45 e 110, que eu citei brevemente, são duas propostas de emenda constitucional que estão tramitando, a primeira na Câmara e a segunda no Senado, e elas tratam basicamente da mesma coisa. São projetos parecidos, eles têm algumas diferenças técnicas, mas eles são parecidos. Eles envolvem a unificação da tributação sobre o consumo em um único IVA, Imposto sobre o Valor Adicionado, que esteja bastante conectado ao que de melhor a gente tem em termos de teoria econômica. Essa unificação ela não vai resolver tudo, especificamente ela não vai resolver do problema da regressividade, mas ela atua fortemente sobre a eficiência e a complexidade do nosso sistema tributário. Ela substitui 5 tributos muito ruins, que são PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. PIS, COFINS, IPI, tributos federais, ICMS, um imposto estadual, com regimes diferentes entre os estados, um complexo para talvez um case no mundo de complexidade tributária, o ICMS no Brasil, né? E o ISS, que é um tributo municipal, de competência dos municípios, incide sobre a prestação de serviços. A ideia da PEC 45 e da PEC 110 é unificar esses 5 tributos, que são cheios de regimes especiais, de alíquotas especiais, de isenções, em um IVA que a gente chama de um IVA moderno, né? Que tem as seguintes características: totalmente não cumulativo, o mais homogêneo possível, com o mínimo possível de exceções, e cobrado no destino, como acontece nos principais modelos de IVA no mundo, e com um longo período de transição para dar tempo dos agentes econômicos se adaptarem. Esse tributo seria arrecadado pela União em um sistema só, então a gente passaria a ter tudo em um sistema só, uma única guia, e as receitas seriam repartidas entre União, Estados e municípios, seguindo uma regra, também com um período de transição bastante longo nas mudanças de alocação, de distribuição de recursos. Mas isso aí já não é mais problema do consumidor, né? O consumidor paga a guia, isso aí União, Estados e municípios vão resolver através de um órgão que a ideia é criar um órgão para cuidar desse sistema de distribuição de recursos. Ok, mas é a questão da regressividade, né? Por que o sistema tributário brasileiro é muito regressivo? Acho que eu devia ter falado isso no começo, acabei esquecendo. Porque quando a gente olha para os sistemas tributários no mundo, a gente percebe que há 3 principais bases de incidência de impostos. Essas bases de incidência são o consumo, a renda e a propriedade. E o sistema tributário brasileiro ele está muito focado no consumo. Por quê? Porque a gente é um país de renda média que quer ter uma tributação muito alta porque se propôs a ter um estado de bem-estar social. Então, a gente não conseguiu avançar muito com a tributação sobre a renda e sobre a propriedade, o patrimônio, a gente acabou avançando com a tributação sobre o consumo. Os agentes públicos, os políticos perceberam que do consumo você consegue tirar muito dinheiro. Da renda e da propriedade, as pessoas fogem, escapam, sonegam, né? É claro que a tecnologia tem possibilitado novas oportunidades para os órgãos arrecadatórios, para o fisco, assim como tem também oferecido novas possibilidades para os sonegadores, mas em geral é mais difícil cobrar imposto sobre a renda e sobre a propriedade. Também tem alguma coisa de escolha política aqui. Então a gente cobra muito imposto sobre o consumo no Brasil. E por que isso é ruim? Isso é ruim porque, em geral, a pessoa pobre consome uma parcela maior da sua renda. Quer dizer, uma pessoa que tem uma renda de R$1.000, né, ela consome quanto desses R$1.000 por mês? Ela consome tudo, né? Basicamente. Às vezes ela consome até mais do que isso. O dinheiro não é suficiente para tudo que ela precisa consumir. Então, se a gente imagina que a gente tem uma alíquota, uma tributação sobre o consumo de 25%, quer dizer que essa pessoa pobre, ela está pagando R$250 por mês de impostos, que equivale a 25% da sua renda. Agora, uma pessoa que tem uma renda aí de R$10.000, dificilmente ela vai consumir R$10.000 por mês. Ela consegue ali fazer uma margem, ter uma determinada poupança, alguma coisa do tipo. Suponha que ela consome ali, né, R$8.000 por mês, uma alíquota de 25% significa que ela vai pagar R$2.000 de impostos. Isso é 20% da sua renda, e não 25%. Ou seja, ela paga proporcionalmente menos imposto quando o imposto incide sobre o consumo. Como a tributação no Brasil é muito focada em consumo, ela se torna muito regressiva, quer dizer, os pobres pagam proporcionalmente mais impostos que o rico. Tem até um estudo do IPEA
que mostra, transforma essa tributação, não só sobre o consumo, mas toda a tributação, em dias do ano. Já ouviram falar daquele dia de liberdade dos impostos? Acho que era 30 de maio, que é quando o brasileiro finalmente começa a trabalhar para si e não mais para o governo. Pois é, 30 de maio é uma média. O estudo do IPEA aponta que para as pessoas mais pobres, essa data é 16 de julho. Quer dizer que o cara acorda todo dia, na sua casinha, escova o dente, toma um banho, se arruma, pega o ônibus, vai para o trabalho, fica 2 horas lá no ônibus, chega no trabalho, trabalha o dia inteiro, termina, volta para casa. Tudo isso, todo esse trabalho que ele está tendo, do dia 1º de janeiro até o dia 16 de julho, todo o fruto desse trabalho dele está indo para o governo. Só depois do dia 16 de julho é que ele vai trabalhar para si. Ah, mas esse recurso que está indo para o governo volta para ele, não volta? Pois é, com alguma ineficiência, né? Alguma coisa se perde no caminho, mas volta para ele. A questão é que nós, como sociedade, a gente precisa discutir, primeiro, quantos dias do ano a gente quer tomar dos nossos trabalhadores e de quais trabalhadores a gente quer tomar mais e quais a gente quer tomar menos, certo? E a discussão da regressividade passa muito por isso. Bom, então a tributação indireta ela prejudica o pobre porque ele consome uma proporção maior da sua renda. Mas muita gente fala, mas calma, ele consome uma proporção maior, mas, por exemplo, ele compra proporcionalmente mais alimento. E a cesta básica é menos onerada do que os demais produtos. De fato, é verdade. Porém, ele consome menos serviços. Os ricos, em geral, consomem proporcionalmente mais serviços. E os serviços também são subtributados em relação aos outros bens, né? Especialmente aos bens industriais. Então, nesse sentido, os mais ricos acabam sendo beneficiados. De modo que, em geral, quando a gente bota na ponta do lápis, a gente nota que a tributação indireta no Brasil é bastante regressiva ainda. O que a PEC 45 traz como sugestão para tentar endereçar esse problema? A ideia da PEC 45 é acabar com as desonerações ou subonerações, então ter uma mesma alíquota para todos os produtos. Isso aumentaria a tributação de serviço, né? Reduziria de bens industriais e aumentaria também de cesta básica. Olha que problema, né? Porque a gente fala, mas cesta básica, sacanagem, aumentar imposto sobre comida, né? Então, qual que é a solução? A solução seria cobrar alíquotas iguais, porque isso ajuda a dar eficiência e simplicidade, combater a complexidade do sistema, mas devolver uma parte dessa tributação para os mais pobres, destacadamente para aqueles inscritos no cadastro único. Então, a ideia seria focalizar um pouco mais essa desoneração tributária, cobrar alíquotas únicas e devolver uma parcela daquilo que o pobre brasileiro consome em termos de cesta básica. Então, não valeria para todo mundo, valeria só para quem está inscrito no cadastro único, mas são 28 milhões de domicílios, são 75 milhões de brasileiros, uma parcela expressiva da população brasileira. O Brasil é um país que tem muita gente pobre ainda, né? E o Bernardo Api, o pessoal do CECIF, tentou calibrar um modelinho e chegou à conclusão que o benefício seria maior do que uma desoneração completa da cesta básica, o que é bastante significativo. Porque a cesta básica hoje ela não é completamente desonerada, certo? Há uma série de complexidades no sistema que faz com que alguns produtos acabam trazendo alguma tributação de elos anteriores da cadeia. Então, é uma sugestão para tentar resolver esse problema da cesta básica. É legal falar, pessoal, que toda essa ideia de unificar as alíquotas, do ponto de vista da simplicidade, ela é muito bem-vinda, mas tem uma série de bens e serviços que pagam alíquotas menores ou maiores por determinadas razões importantes. A cesta básica é um exemplo. A sugestão é endereçar assim. Outro exemplo que está dando muita discussão recentemente é livro, né? Livro que nunca pagou imposto no Brasil, ou tributação indireta. A ideia é que se todo mundo vai ter a mesma alíquota, os livros também. Então, os livros seriam tributados. Isso tem gerado um forte debate. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre isso mais para frente. Mas o core da questão distributiva não está na PEC 45. Como a PEC 45 ela simplesmente reforma o sistema de tributação indireta, mas não altera o nível de tributação indireta com tributação direta, né, ele não acerta no coração dessa questão distributiva. Não porque o API, o Eurico, o pessoal do CECIF não acha importante. Com certeza eles acham muito importante. Mas é muito difícil tratar de tudo ao mesmo tempo. Já é complicado demais tratar de tributação indireta. O IVA único já é um desafio político imenso. Mas, eventualmente, a gente vai precisar tratar da questão distributiva. E eu acho que a questão distributiva, estou de olho no meu tempo aqui, né?
A questão distributiva, quando a gente gosta do assunto, a gente embala. Eu gosto, tem cada gostos peculiares no mundo, eu gosto de tributária, né? Então, a questão distributiva, ela passa por duas questões centrais, na minha opinião. Querer mudar a progressividade do sistema, reduzir a regressividade, ou até acabar com a regressividade do sistema tributário, o que a gente tem que fazer? Então, acho que tem dois pontos centrais aí em termos de regressividade. Primeiro, a gente precisa reequilibrar o nível da tributação indireta com a tributação indireta. Quer dizer, a gente precisa reduzir a tributação indireta sobre o consumo e aumentar a tributação direta, ou que é a tributação sobre renda e sobre patrimônio, né? Tributar patrimônio é muito difícil, quer dizer, tem que tributar mesmo, mas gera uma receita muito menor do que a gente imagina, né? No Brasil, a gente tem aquele sonho molhado com a tributação sobre grandes fortunas, e não estou falando que não tem que ter, acho que tem que ter, mas eu acho que a gente tem que ser mais realista quanto à capacidade de gerar recursos todo ano com isso, né? Não adianta, assim, a gente não vai achar que vai arrecadar 100 bilhões de reais por ano tributando grandes fortunas. A gente vai arrecadar um décimo disso, com sorte, certo? Então, tem que fazer, mas, por exemplo, não daria para a gente reduzir em 5%, em 3% a tributação indireta do Brasil assim. Então, talvez a renda tenha o aumento da tributação sobre a renda tenha uma maior capacidade de permitir uma redução da tributação indireta, da tributação sobre o consumo. Então, como dar progressividade para o sistema? Reduzindo o nível da tributação indireta e aumentando da tributação direta. Isso politicamente é terrível, porque a tributação direta tem aí a questão da visibilidade, a tributação direta é mais visível. Quer dizer, quando a gente vai no supermercado, compra uma coisa, uma parcela expressiva do valor que a gente está pagando ali é imposto, mas a gente não vê, a gente não percebe, sabe? A gente olha para um saco de feijão e custa R$5, a gente fala, sempre custou, né? Tipo, a inflação e tal, mas a gente nasce, vive e morre e a tributação está lá embutida no preço do feijão. A gente já trata aquilo como preço do feijão. A gente não percebe que quando a gente está pagando a conta do supermercado, uma parte está indo para quem produziu e uma parte muito significativa está indo para o governo, certo? Então, a resistência política é maior. Agora, a tributação da renda, essa dói, né? A gente vê, a gente sente lá, a gente olha no contra-cheque que está descontando uma parcela do fruto do nosso trabalho, tá certo? Então, ela é mais visível. Muita gente fala que se o brasileiro tivesse que, todo mês, preencher uma guia e recolher todos os impostos de uma vez só e tirar da sua conta corrente, a gente teria uma revolução para a pessoa brasileira pegar em arma, certo? Porque a gente não vê quando a gente está pagando de impostos. Quando a gente passa da tributação indireta para a tributação direta, ela é mais visível. Então, a resistência política costuma ser maior, né? O imposto de renda desperta muito mais paixões no Brasil do que o ICMS, do que o IPI e uma série de tributos que oneram o brasileiro médio muito mais do que o imposto de renda. Segundo problema, que eu acho que é importante, além de, então, como dar progressividade, reduzir a tributação indireta e aumentar a direta. Segundo meio, mexer na tributação de renda de salário. No Brasil, há hoje, um desequilíbrio muito grande na tributação de assalariados e pejotizados. Por isso que as pessoas se pejotizam, porque é tributariamente vantajoso. É claro que tem também um argumento que faz cada vez mais sentido de que o trabalho pejotizado dá mais flexibilidade e tal, mas, em geral, a principal razão pela qual as pessoas pejotizam é porque a tributação sobre a renda do pejotizado é maior, especialmente para quem ganha acima de 6 salários mínimos. Quando a gente olha para quem ganha acima de 6 salários mínimos, o assalariado, em média, ele está, de cada real a mais que ele for receber, 46 centavos vão para o governo. Enquanto para os pejotizados, a cada real a mais que ele receber a partir dos 6 mil, 12% vai para o governo e a partir de 10, 12 mil é 14%. Então a diferença é muito significativa. E isso gera um problema sério de regressividade, um problema sério do ponto de vista da equidade, que é quem ganha bem pejotiza e paga menos impostos. E quem ganha menos não consegue pejotizar, paga mais impostos. Isso gera problemas em termos de efeitos distributivos e também alocativos, porque alguns setores, como a indústria, têm mais dificuldade de pejotizar. Então a gente acaba deslocando, a gente promove um deslocamento do corpo de profissionais de um determinado setor para outro, um deslocamento que não é motivado por questões de produtividade, mas por questões tributárias. Então isso compromete a eficiência da atividade econômica. Então,
uma agenda de trabalho que eu acho interessante para a gente tratar dessa questão da tributação de rendas e salários. Acho que, em primeiro lugar, seria fundamental a gente desonerar completamente os trabalhadores assalariados que ganham pouco. Porque muita gente fala em desonerar a folha inteira de pagamento. Acho que o mais importante é a gente desonerar quem ganha 1, 2 salários mínimos. Porque hoje, essa pessoa está sendo empurrada para a informalidade. E isso afeta uma série de outras variáveis da economia, como o equilíbrio, por exemplo, da previdência social, etc. Seria interessante também desonerar a folha para quem ganha mais. E aí a gente pode financiar isso como? Aumentando o imposto de renda. Quer dizer, a gente desonera a folha, mas a gente compensa te cobrando um maior imposto de renda. E ao aumentar o imposto de renda, a gente consegue pegar o pejotizado. Bom, mas está querendo ferrar com o pejotizado? Juro que eu não estou, tá certo? Eu juro que eu não estou, mas o problema é que hoje a tributação está muito diferente entre ele e o assalariado. A gente precisa equilibrar um pouquinho, até por uma questão de distributiva e alocativa dentro da economia. É justo que eles paguem mais ou menos parecido. Então, para eles pagarem mais ou menos parecido, se hoje está assim, e a gente não tem dinheiro só para reduzir esse, né? Só para reduzir o assalariado. Para a gente ter dinheiro para reduzir o assalariado, a gente precisa tributar um pouco mais o pejotizado. E aí a gente torna essa relação um pouco mais equilibrada, justa, melhorando a questão distributiva e melhorando a questão alocativa. Então, o ideal, desonerar completamente folha de pagamento de quem ganha um salário mínimo, desonerar também, mas não totalmente, de quem ganha mais do que um salário mínimo e aumentar um pouco a tributação sobre a renda, via imposto de renda, do trabalhador pejotizado, certo? Ok, finalizando, concluindo, em que pé que a gente está hoje em relação à discussão da reforma tributária? Os principais agentes políticos, as instituições da sociedade civil que tratam do tema estão muito focadas em tratar primeiro, endereçar primeiro a questão da complexidade e eficiência. Parece que o desafio político de tratar desse assunto é menor do que o desafio político da questão da regressividade, porque isso envolve aumentar imposto de renda da classe média, por exemplo. Isso é um negócio que tem resistência política muito grande, parece que o governo está querendo fazer. Vamos ver. Mas, em geral, hoje, a opinião pública e os agentes políticos estão muito mais focados em tratar da questão da eficiência e da complexidade. Como? Via PEC 45 e 110 que tramitam no Congresso. Eu considero esses projetos muito bons mesmo. Acho que tem alguns desafios a serem resolvidos, mas acho que eles estão muito bem desenhados. Mas eu acho que ainda há muita resistência escondida que só vai aparecer quando esses projetos forem a plenário, e por isso que eles não vão a plenário. O que está faltando para eles irem a plenário? Está faltando um pouco mais de envolvimento do governo. É difícil você aprovar uma PEC sem envolvimento do governo. O governo fala, dane-se, vocês fazem o que você quer. O Congresso fala, bom, então, se o governo não tem interesse em fazer, não é a gente que vai comprar briga com a sociedade, certo? Então, o governo está fugindo dos temas espinhosos e está jogando para o Congresso. Deu certo com a reforma da Previdência, né? Acho que até me surpreendeu o Congresso ter comprado uma briga. Acho que também houve o projeto da reforma da Previdência melhorou bastante, da primeira vez quando ele chegou para quando ele passou na comissão especial, foi trocado por um substitutivo, melhorou bastante. Reduziu as resistências, até mesmo em partidos de esquerda, cujos alguns deputados votaram a favor. A resistência da opinião pública, que sempre foi muito contra qualquer reforma da Previdência, né? As pesquisas indicavam que estava muito mais equilibrado no final. Mas, enfim, é difícil aprovar uma PEC sem envolvimento do governo, e parece que o governo não está querendo se envolver com esse debate da reforma tributária. Depois de 1 ano e meio, eles anunciaram que o governo ia começar finalmente a se envolver e enviar projeto de reforma tributária dividido em 4 etapas. Mandou a primeira, que basicamente unificava 2 tributos indiretos federais, PIS e COFINS, em um único tributo, que é a CBS, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. A CBS, portanto, ela unifica. Muita gente achava, brinquei até no Twitter, que PIS e COFINS a gente já achava que era uma coisa só, né, que nem Sandy Júnior, mas parece que de fato eram 2 coisas separadas que serão unificadas por esse projeto do governo. E o governo vai mandar mais coisa. O problema é que eu me sinto confortável de ficar comentando aquilo que o governo ainda vai fazer, porque parece que esse governo vive muito de soltar balão, sabe? Ele solta o balãozinho e vê como que repercute. E daí a gente fica discutindo um assunto exaustivamente, pesquisa e tal, e de repente ele nem faz nada, não apresenta proposta ou muda a proposta. Então eu prefiro discutir depois que chega. CBS, por exemplo, na minha opinião, projeto muito bem-vindo. Acho que a unificação do PIS, da PIS e COFINS é muito positiva.
Além da unificação, esses tributos passam por uma série de mudanças que dão a ele uma característica de um tributo muito mais moderno, como o IVA. Claro que é uma unificação que deixa a desejar, porque não inclui o IPI, né? E nem se propõe a incluir o ICMS e o ISS. Porém, a PEC 45 que está na Câmara, ela pode ser aprovada e não muda nada. Ela não precisa nem mudar o texto dela. A única coisa é que ao invés de ela unificar PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, ela unificaria CBS, IPI, ICMS e ISS. Então, não atrapalha a tramitação da PEC 45. Mas se não houver envolvimento do governo, a aprovação da PEC 45 fica muito mais difícil. E a gente precisa dela. A gente está vivendo uma janela política bastante favorável a promover mudanças que simplifiquem o nosso sistema tributário. Mas essas mudanças não vão acontecer sozinhas. Então, nesse sentido, acho que o envolvimento do governo é muito bem-vindo. Eu estou vendo aqui se... Bom, acabou de dar um link. Eu acho que... Acabou de dar os 30? Deu Não, 40. Acabou... 40, isso, beleza. Acho que então era mais ou menos como a gente tinha planejado. Foi o seguinte, eu vou então parando por aqui e daí abro para as perguntas e daí a gente tem tempo de desenvolver melhor as perguntas. Beleza, Isa? Uhum. A gente tem uma pergunta aqui, foi enviada pelo André Paredes. A unificação dos impostos estaduais, apesar de ter capacidade de simplificar o nosso tão complexo sistema tributário, não poderia causar uma retração econômica em estados que vivem de benefícios fiscais e ICMS reduzido? Então, a ideia não é reduzir, né, o ICMS, seria unificar ele com outros tributos federais, né, e manter a alíquota. Quer dizer, então, trocando em miúdos, o que a PEC 45 propõe? A PEC 45 propõe que a gente junte todos esses tributos e some a alíquota deles e faça um único tributo com uma alíquota que vai ser igual à soma da alíquota dos tributos atuais. E daí, esse tributo vai ser arrecadado pela União, no destino, então vai ser arrecadado pela União nos estados e municípios onde o tributo, onde o produto é consumido, certo? Não produzido. E aí esse bolo arrecadado vai ser repartido entre estados, municípios e União, com base na regra do destino. Aí acho que a pergunta está muito associada a isso, né? O que vai acontecer com os estados e municípios que forem prejudicados? Por exemplo, São Paulo é um estado que tem uma indústria um pouco maior. Ele é um estado que produz mais do que consome. Então, ele é um estado que, para ele, é vantajoso que seja cobrado na produção. Se a gente cobrar no destino, São Paulo tende a ser prejudicado. A receita dele vai diminuir. Porém, a proposta é que essa diminuição se dê ao longo de 50 anos, ou seja, que ela seja compensada cada vez menos, mas que ela seja compensada ao longo de 50 anos. No primeiro ano vai ser bem parecido como é hoje, no segundo um pouquinho menos, no terceiro um pouquinho menos, e daqui 50 vai ser dividido no destino, e daí não vai precisar mais fazer compensação. Acho que é mais ou menos isso, Isa. O Igor está perguntando se ele... deixa eu abrir o chat aqui. Seu microfone está desligado, Isa. O Marcos Venceslau pediu para fazer uma pergunta. Claro. Eu vou liberar o áudio dele aqui. Acho que sim, claro. Marcos? Boa noite, Leonardo, tudo bem? Boa noite, Marcos, tudo bem? Leonardo, estou vendo algumas movimentações, porque, na verdade, em coisa de reforma tributária, todo mundo quer pegar uma parte, né? Você acha que existe risco de acontecer o que acontece hoje no ICMS com o IVA? Por exemplo, ter um IVA para sapato de couro, um IVA para sintético. Você acha que existe essa possibilidade? E caso tenha essa possibilidade, o que pode acontecer com a gente? A gente vai voltar de novo ao ICMS agora em nível nacional? Beleza, Marcos. Excelente pergunta, né? Acho que a complexidade do ICMS, ela está ligada a dois fatores principais. Primeiro, o fato de cada estado ter uma alíquota, e ele tem uma alíquota interna, e aí tem as alíquotas interestaduais, que é uma complicação terrível. Substituição tributária é uma bagunça. Ainda tem a substituição tributária de diferimento, tá certo? Mas tem também o problema das alíquotas. Quer dizer, o mesmo estado cobra alíquotas diferentes para produtos diferentes. E às vezes são 3 alíquotas, às vezes são 4, em alguns estados são 5 alíquotas diferentes. Isso gera uma série de complicações. Porque se um produto paga uma alíquota maior que a outra, sempre surge a briga de se o meu produto é uma coisa ou se o meu produto é outra coisa. Acho que o exemplo clássico era da Crocs. Não sei se vocês já ouviram falar do Crocs, né?
que é aquela sandália, aquele chinelo e tal. E a tributação de sandália era diferente da tributação de chinelo. E a Crocs teve que entrar na justiça porque ela falou, não, isso aqui é um chinelo, então a tributação é menor. E daí o fisco falou, não, isso aqui é uma sandália, então a tributação é maior. E daí foi para a justiça, e da justiça foi para o Superior Tribunal de Justiça, e do Superior Tribunal de Justiça foi para o Supremo Tribunal Federal, que teve que decidir se Crocs era sandália ou era chinelo. Agora eu não lembro da decisão, mas acho que decidiu que era sandália, tá certo? Então, olha só o tamanho da confusão e o custo indireto que a gente, advogado, e não só advogado da empresa, advogado do governo também, né? Que nós pagamos também, então é um custo para a sociedade. Tudo isso para decidir qual é o enquadramento de um determinado produto. Então, uma maneira legal de sintetizar o sistema tributário brasileiro é falar para as pessoas que o nosso Supremo Tribunal Federal decide se o negócio é chinelo, além de decidir, né, quem foi o verdadeiro campeão brasileiro de 87, se foi o Flamengo ou se foi o Sport, eles também têm que decidir se Crocs é sandália ou é chinelo. O IVA, o IBS, né, que é aquele IVA que está proposto na PEC 45, resolve isso parcialmente, Marcos, mas não totalmente. Por quê? Porque acaba com as alíquotas diferenciadas por produto. Entendeu? Então, não tem mais alíquotas diferentes para produtos diferentes. Todos os produtos teriam exatamente a mesma alíquota, com exceção da tributação seletiva sobre bens que geram bens cujo consumo são negativos para a sociedade, mas é pouca coisa. É cigarro, opa, peraí, apareceu um intruso. Cigarro, álcool, esse tipo de coisa, né? Que receberia uma tributação especial. O resto, repimboca da parafuseta, lataria, comida, livro, teria tudo a mesma tributação exatamente idêntica. Isso eliminaria uma parcela expressiva do passivo jurídico tributário que a gente tem no Brasil. Por que não elimina totalmente? Porque os estados ainda poderiam, em tese, ter alíquotas diferentes entre os estados. Só que a alíquota ia ser para todos os bens e serviços consumidos naquele estado. Então, geraria um problema, mas não um problema muito grande. Quando você fosse recolher tributos sobre um determinado produto, você só precisaria saber em que estado você vai vender ele para ajustar a alíquota. Mas é possível que isso nem aconteça, porque hoje os estados desoneram alguns produtos para incentivar uma indústria que está presente no seu estado. Agora, se para desonerar um determinado produto ele tiver que desonerar todos, acho que o efeito sobre a arrecadação do governo vai ser tão grande que deixa de ser interessante. Então, os analistas estão achando que todos os estados cobrariam a alíquota máxima permitida, que é aquela que equivale à carga tributária que nós temos hoje. Isa. Muito bem. O Igor Maguela perguntando a respeito da tributação. Então, ele mandou o seguinte: muito se discute sobre a não tributação de PVA por barcos, motos aquáticas, jatos e helicópteros. A tributação sobre esses veículos daria grande diferença nas contas públicas? Qual a sua opinião acerca disso? Legal, Igor, né? Olha, Igor, se o IPVA sobre veículos, sobre barcos e aviões, tiver uma carga relativamente parecida com aquela sobre veículos, sobre carros, né? E caminhões e tal, o efeito sobre a arrecadação não é, em termos de receita, não é muito grande. Mas eu acho que faz sentido do ponto de vista da justiça tributária, certo? Acho que o objetivo da arrecadação não é só gerar receita, mas também tornar o sistema mais justo. Então, acho que faz sentido. Aqueles que defendem a isenção de IPVA para aviões usam um argumento que acho que também tem algum sentido, que é o seguinte, que o avião, quando ele é adquirido por uma empresa, ele é adquirido para prestar um serviço. E quando ele presta um serviço, ele está pagando os impostos sobre esse serviço. Bom, mas até aí a Localiza, né, também está comprando o carro para prestar um serviço, ela paga IPVA. Então, eu acho que faria mais sentido se o IPVA fosse cobrado sobre todos os veículos automotores, tá certo? Sobre todos os veículos motores, né? Acho que faria muito mais sentido e acho que seria o ideal. Eu ainda acho que o ideal mesmo seria que a cobrança fosse sobre patrimônio, independente do patrimônio estar sobre a forma de imóvel ou estar sobre a forma de carro, etc. Eu acho que a gente deveria ter uma tributação equitativa sobre as diferentes categorias de patrimônio. Beleza? Agora o Lelis, ele vai fazer uma pergunta via microfone. Claro. Lelis?
Opa, daí, Léo. Cara, hoje a gente estava falando com a Helena mais cedo sobre reformas e tal, e a reforma administrativa que veio hoje do governo, ela vem só para os servidores novos, e as reformas tributárias também, elas têm um prazo de transição muito, muito alto. Em parte por causa do que você falou da questão do custo político e tal. Como você vê essa questão de alguma solução de curto prazo, ou de médio prazo, pelo menos, e não só para as próximas gerações, na questão tributária? Principalmente por causa desse custo político e tal. Só que a gente tem muita pressão na política, principalmente de uma questão de as reformas que vão fazer o Brasil crescer nos próximos anos, quando, na verdade, todas essas reformas estão sendo colocadas com prazo de transição altíssimo e que só vão ter um efeito real daqui a 10, 20, 30 anos. Boa. Bom, acho excelente ponto. Especificamente sobre a reforma tributária, o prazo, do ponto de vista do contribuinte, todas as mudanças para ele estariam consolidadas em 10 anos. Então é um prazo longo, mas não é um prazo assim impressionantemente longo, né? Especialmente se a gente considerar, que alguma transição é necessária, porque imagina, o sujeito fez um investimento em um determinado estado lá, por uma situação relacionada à tributação atual, né? Por exemplo, uma empresa que vende sabonete decidiu vender a fábrica de sabonete e ficar só com a parte de embalagem, marca e pós-venda para não pagar IPI. E aí você fala, bom, mas agora a gente vai unificar e o imposto sobre a embalagem, pós-venda, vai ser o mesmo imposto sobre a fabricação de sabonete. Então é legal que a gente tenha um tempo de adaptação. Esse tempo é de 10 anos para terminar, mas a gente vai estar na metade daqui 5. Então, é assim, não tem muito como a gente escapar de alguma transição. Eu achei longa, eu acho que ela poderia ser mais curta, mas quanto mais curta, maior ia ser a resistência dos setores prejudicados. Quanto mais longa, menor a resistência dos setores prejudicados. Bom, mas aí a gente volta para a questão que você falou, que eu acho muito importante, mas a gente precisa de mudanças agora. Bom, e para isso eu tenho duas respostas, Luiz, que eu acho bastante consistentes em termos de debate tributário. Primeiro, acho que a CBS é uma mudança. Se a gente unifica PiscoFins, é uma mudança que não exige PEC, então ela já pode valer imediatamente. Ela não altera muito a situação dos agentes econômicos, porque é um tributo que a maior parte deles já paga, é um tributo que representa uma parcela pequena da tributação, então a gente promove uma mudança que é pequena, mas que já pode começar a valer logo. Então, primeiro argumento interessante. Segundo, a reforma tributária, por mais que ela dure 10 anos, todo o período de transição dure 10 anos, ela oferece para os agentes econômicos uma perspectiva de simplificação do sistema. E isso pode favorecer o investimento agora, percebe? Então, é possível que se a gente sinalizar para os agentes econômicos que a gente está construindo um país via reforma da Previdência, via reforma administrativa, via reforma tributária, um país no qual o governo será solvente e um país no qual o governo terá capacidade de investir em infraestrutura e um país no qual, no futuro, o sistema tributário vai ser mais simples, isso pode sinalizar aos empresários que ele pode fazer investimento agora. Quer dizer, isso pode começar a produzir resultados mesmo no curto prazo. Eu queria te dar uma resposta, falar, não, a gente pode fazer isso no curto prazo, perdão pelo barulho aqui, a gatinha está causando. A gente pode fazer isso no curto prazo, mas é difícil a gente pensar em uma solução, uma bala de prata que consiga promover mudanças significativas no curto prazo a um custo político tamanho que permita a aprovação. É claro que isso tudo a gente tem que medir. Inclusive, eu gosto muito da ideia de chegar no Congresso com propostas ousadas para ver o que a gente consegue passar em termos de simplificação, certo? Mas a proposta não pode ser muito também desconectada da realidade, que nem aconteceu com a Previdência, né? O Guedes foi lá e mandou um projeto de regime de capitalização, né, que eu até acho interessante, mas sem nenhum mecanismo para financiar. É muito difícil fazer a transição em contexto de crise, você tem que fazer a transição em um contexto de bonança, certo? E o Congresso falou, muito obrigado, está aqui esse negócio, jogou fora e escreveu um substitutivo, quer dizer, um projeto que substitui aquele que não deu nem para corrigir, de tão distante da realidade que o Congresso era capaz de aprovar. Então, acho que a gente tem que mandar projetos que sejam ambiciosos, mas que estejam muito bem endereçados. No Congresso, a gente pode, eventualmente, os deputados podem aumentar o período de transição, reduzir alguma mudança aqui ou ali, mas, infelizmente, Lelis, essa mudança mais significativa é muito difícil construir
no prazo tão curto. Isa. O Gustavo Pietruzza está perguntando: boa noite, professor. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da tributação de livros. Bacana, Se essa decisão possui algum mérito significativo ou será somente mais uma fonte de ineficiência? Legal, Isa. Eu confesso que eu fiquei meio na dúvida assim, sobre a tributação de livros quando falaram, porque assim, na prática, em teoria eu sempre acho legal, né? Vamos simplificar o sistema tributário, vamos colocar uma alíquota única, isso vai tornar tudo muito mais simples. Só que é o que eu falei, quando a gente começa a tratar dos temas específicos, você começa a perceber que alguns produtos têm razão de ter alíquotas diferenciadas, né? E eu acho que um deles é o livro. Tanto a PEC 45, né, o IBS, que está descrito na PEC 45, quanto a CBS, que está na primeira etapa da proposta do governo, os dois estabelecem que livros passariam a ser tributados como porcas e parafusos, ou como alimentos, ou como celular, ou como mesa e cadeira, e todos os outros bens da economia, certo? Com exceção de cigarros e bebidas. Como eu disse, no primeiro momento eu achei meio ruim, mas no segundo momento eu me convenceu a ideia de que se a gente for pensar que todos os bens cujo consumo produz externalidades positivas para a economia tem que receber um incentivo, a gente vai continuar tendo um sistema tributário com esses regimes especiais, isenções e todos aqueles problemas. Porque assim, quando a gente fala vamos dar uma isenção aqui, ou criar um regime especial aqui, não é só criar aqui. Eventualmente, se uma empresa compra esse produto no seu sistema produtivo, ela não consegue gerar crédito para usar no sistema. Então, a produção dela vai acabar cumulativa, ou alguém que vende para ela, né? A empresa de livro vai obter o crédito quando ela compra o papel, mas não vai debitar na hora que ela vende o livro. Então, isso vai acumulando crédito, gera uma série de dificuldades para todo o sistema. Não só do livro, na comida, nos remédios, em todos os outros bens e serviços que a gente julga que produz benefícios para as pessoas. Então, acho que seria legal a gente pensar em mecanismos diferenciados para tentar incentivar a cultura e a leitura de uma forma geral. Acho que, às vezes a gente tem uns amigos que são bastante conectados à literatura do aceleracionismo, que eu acho curiosíssima, mas eles falam, às vezes a gente fica quebrando a cabeça para pensar em como promover mudanças para tornar o livro mais barato, para permitir que as pessoas leiam, de repente, alguém vai lá e cria um dispositivo eletrônico de leitura, né, que custa R$200, que os livros estão todos na internet e que torna muito mais acessível para a população como um todo ler. Ainda não, porque ele ainda custa R$200 e tem pessoas que ainda não têm condição de pagar R$200, mas às vezes um programa para incentivar a leitura via dispositivos de leitura para estudantes da rede pública pode funcionar muito, muito melhor do que desonerar livro para todo mundo, inclusive para quem mais compra livro no Brasil, que são as classes média alta, né? Então, é uma política que acaba tendo características regressivas. Então, Gustavo, eu confesso que eu mudei um pouco de opinião. Hoje eu estou mais para vamos cobrar alíquota uniforme e, legal, quer financiar a leitura de alguma forma? Vamos colocar isso no orçamento, então. Vamos gastar X com um subsídio para livro ou com dispositivos de leitura para alunos da rede pública. Fica até mais transparente para a gente, enquanto sociedade, tomar as decisões. Não fica escondido nesse orçamento daquilo que a gente chama de gastos tributários. Ou seja, coisas que a gente gasta, mas que a gente não vê porque se dá sob a forma de isenção de impostos. Acho que foram todo mundo, Isa. Rafael está aqui chamando a atenção que o campeão foi o esporte, eu concordo com ele. Desculpa, eu acho que já deu nosso tempo também, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, foi muito boa a sua palestra, foi muito esclarecedora e é isso, eu gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão, que vai ser às 8h30, com o Paulo Roberto de Almeida. Ele vai tratar a respeito dos impactos da diplomacia do governo federal no comércio exterior. É um tema bem interessante e ele vai começar às 8h30, então nós temos um intervalinho aí de 15 minutinhos. Legal, obrigado pessoal, obrigado Isa, até a próxima.